Hoje as saudações serão kryptonianas. Eu estou aqui para falar de uma edição, ela é muito especial, dependendo do ponto de vista, é claro. Trata-se de um relançamento que causou uma certa polêmica em relação à escolha da capa. Eu até entendo, eu também não escolheria aquela para ser a capa de encadernado como esse. Contudo, o objetivo aqui não é falar a respeito de cada edição ou do volume de maneira detalhada, especificamente, e sim comentar a respeito da importância dele, não da republicação em si, mas da história, do conteúdo, da importância dela, da história, tanto para o universo DC quanto para o cânone do universo do Watchmen, que agora passaram a fazer parte de uma coisa só. Bom, antes de começar, eu já deixo claro que eu não vou mostrar a edição aqui, porque eu não vou comprar. Eu já tenho as 12 edições que saíram de maneira quase mensal. Na verdade, a periodicidade dela foi uma coisa bem complicada, mas isso não tem nada a ver com a Panini Brasil, nada a ver com o Brasil propriamente dito. O problema foi lá fora mesmo. Ela começou até com uma periodicidade fixa, né, que você já tinha ali uns 3, 4 volumes ou mais já prontos na época do lançamento, só que depois, né, com o autor, né, o Geoff Johns, ele tendo se ocupado também de outras produções, tanto de HQs quanto produções fora desse mercado, então isso meio que acabou atrasando também a conclusão dessa saga, né? Essa saga, que é muito importante, ela também estava dentro de outras promessas, né, feito pelo autor, como a saga dos Três Coringas, da identidade, né, dos Três Coringas, por exemplo, e que é algo que acabou sendo, eu não vou dizer que foi empurrado com a barriga, mas que acabou demorando demais, né? Acabou ficando em banho-maria durante muito tempo. As edições avulsas, elas ainda podem ser conseguidas, se eu não me engano, no próprio site da Panini. Vira e mexe, essas edições entram em promoções, cada uma, o preço de capa de cada uma é R$ 9,90. Em promoção você vai pagar entre R$ 6 e R$ 7. E ainda quando há promoção, onde o frete está incluso, ou frete a partir de 50, 60 reais ele não é cobrado, então acaba até compensando mais. Só que se você encontrar essa edição compilada, mesmo com essa capa aí, em uma grande promoção, então aí passa a valer a pena. Mas dificilmente você vai conseguir encontrar ela no site da Panini por menos de 100 reais ou até 100 reais, acredito eu. Mas futuramente, principalmente no site da Amazon, eu acho que já vai ser possível, tá? Mas no momento da gravação, o preço de capa dessa edição compilada, encadernada, custa R$ 160 reais. Antes de entrar na HQ propriamente dita, eu queria mencionar aqui outros problemas também relacionados a esse formato em que ela está sendo publicada atualmente. Um dos motivos de eu não comprar a encadernada não é só devido ao preço ou a capa que não agradou a maioria, ou se não a todos, e algo do tipo, mas justamente porque ela terminou de ser publicada, se não me engano, se não foi no finalzinho, no último mês de 2019, ela foi no comecinho, no primeiro ou segundo mês de 2020, só para vocês terem uma ideia. Então, é uma saga, um arco relativamente recente, para merecer, né, uma encadernação assim quase que de imediato. Então, eu acho que havia necessidade de você amadurecer mais a saga, né, até para que ela fosse valorizada um pouco mais à frente, né. Um grande exemplo aqui é justamente, para ilustrar, é você mostrar como as sagas, os encadernados de sagas ligadas ao arco dos Novos 52 ou início do Renascimento, eles vendem até mais agora do que na própria época. Contudo, né, a publicação desses materiais agora ela é até justificada. Já do Doomsday Clock, nem tanto, tá? O Relógio do Apocalipse ele ainda, na minha opinião, precisava, né, de mais um tempo de maturação fora do mercado, tá? Sendo que ainda é possível encontrar as edições avulsas desde a número 1, até hoje no site da Panini, ou até na Amazon, em comic shops e tal, em outros lugares, o que não justifica ainda mais a publicação dela nesse momento, tá? Mas isso é uma opinião minha, ok? O mercado editorial ele se comporta de uma maneira diferente da que eu penso. Ele também comporta variáveis também que eu não estou considerando aqui, tá? Do ponto de vista editorial, né? Do ponto de vista da empresa e assim por diante, tá? Eu não falo aqui como um editor. Essa é uma opinião de leitor que pode ser uma opinião completamente equivocada e errada para esse público que eu acabei de mencionar. Talvez se ela saísse, né, daqui uns 3 anos, da época de publicação, no mínimo, eu acho que o encadernado tem que demorar 3 anos após a publicação original. Mas mesmo assim eu acho pouco. O ideal seria a partir de 4, 5 anos. Eu acho que a partir de 5 anos passa a ser um número relativamente coerente para exigir, né, uma encadernação, uma republicação em forma de compilado, de encadernação. O que não foi, tá, o que aconteceu agora. Mas, terminadas as considerações, vamos ao conteúdo do material especificamente.
Bom, por que ele é importante, né? Para começar, primeiro, eu não digo que ele é importante por ser uma continuação direta ao universo do Watchmen, tá? Eu acho que o peso para o universo do Watchmen, ele é praticamente nulo ou zero, né? Eu diria. Ele apenas vai servir para mostrar que houve uma continuação, há uma pós-vida aos personagens que a gente tinha visto naquela série, que eles tinham até terminado naquela série, como no caso do Rorschach, por exemplo. Graças a essa saga do Jones, a gente pode ver a continuação desse personagem. Mas, tirando esses pontos, né, e a grande sacada, a grande estrela aí no caso do universo do Watchmen dentro dessa série ser o Manhattan, não há grandes motivos assim para se comemorar ou uma grande justificativa de isso ser uma continuação do universo do Watchmen, tá? Agora, para o lado da DC, aí faz total diferença. Eu não digo isso porque o universo do Watchmen vai enaltecer o da DC. Não é nada disso, tá? A questão, o problema não é esse. É justamente porque há uma grande mudança, na verdade, um acréscimo ao cânone, tá, do universo DC, algo que já havia sido feito pelo Grant Morrison há pouco tempo atrás, tá, na crise final dele, e depois também na multiversidade, ou multiverso, dependendo da tradução. E aqui a gente tem o desdobramento dessas consequências. Eu diria que de todas citadas até agora, e praticamente de todas as obras da DC ligado ao universo super-heróis, essa é a que tem um cunho mais filosófico de todas e até problemático, mas não pra gente, enquanto leitor. Pra gente, o saldo dela foi muito positivo. Já pra editora como um todo, a conclusão dessa saga, o que pode ter sido um dos motivos dela ter sido atrasada, pra ele sim. Para as editoras, no caso sim, para a DC especificamente, pode representar um problema. Por quê? Ela vai mexer com o cânone dos personagens da DC, dos personagens do Watchmen, tá? E fazer com que um esteja vinculado ao outro de uma maneira que pode trazer consequências, tá? Que no futuro exija essa desvinculação, né? Novamente. Né? O que eu estou querendo dizer com isso e aonde eu estou tentando chegar? Depois de tudo aquilo que o Morrison estabeleceu e que é considerado cânone hoje dentro do universo DC, eu digo isso até as próximas reformulações, os novos reboots que já estão começando, né, na fronteira infinita, aos poucos, mas eu acredito que isso vai ser inevitável de uma maneira até efetiva e definitiva. Mas antes da gente chegar a isso, o que o Morrison fez lá e que agora faz parte, né, do contexto, da história, do próprio universo dos heróis da DC, com essas obras, né, na verdade com esses arcos que eu mencionei, escritos, né, pelo Morrison, o Geoff Johns ele consegue desdobrar toda aquela teoria, né, toda aquela construção mais do que relacionada ao próprio roteiro ou à própria história, né, dos personagens da DC em si, da Liga, né, do Superman e dos personagens que giram em torno dele, mas essa obra, né, o Relógio do Apocalipse, ele tem consequências assim muito mais, né, metafísicas, né, propriamente falando. Pode não fazer muito sentido, né, essa palavra aplicada a esse contexto aqui, mas o que eu estou querendo dizer é que as consequências dela e as implicações que ela acarreta leva a algo muito mais além da própria obra em si, né? O que significa isso? Toda essa teoria que eu estou levantando aqui, tá? Que foi começada pelo Morrison e desdobrada de certa maneira pelo Jones. O multiverso da DC ele praticamente sempre existiu desde o começo, mesmo que de uma maneira não intencional. Ele foi sendo ampliado cada vez mais, depois ele foi extinto, né? Na primeira grande reformulação, vamos chamar assim, já houveram outras menores antes até, mas depois dessa primeira grande, ele foi extinto. Depois, nos anos 90 mesmo, ele passou a existir, só que de uma maneira mais tímida, né? Ele passou a ser reintroduzido em doses mais homeopáticas, para que depois dos anos 2000, ele seja, ou melhor, ele foi resgatado efetivamente, né? Pelo Morrison e outros autores aos poucos, né? Em suas crises, famosas crises, com diversos subtítulos, né? Então, além do multiverso, que era o que a gente tinha depois, um universo único, aí depois 52 terras, né, e por consequência 52 universos, e aí agora também uma nova diversidade de universos, né? A gente teria então um multiverso com 52 terras ou 52 universos dentro de um universo maior que por sua vez pode estar ou não, a gente ainda não tem certeza, dentro de um outro multiverso. Ou seja, o que a gente tem aqui, né, na verdade? O que eu estou querendo dizer? Então, a gente tem as diversas terras que cada uma delas está dentro de um universo. A gente contando todas essas terras dentro de todos esses universos, a gente tem aí um multiverso. Antigamente, esse multiverso, ele a princípio não teria fim.
tá? Mas nos anos 90 ele passou a ter 52, né? No retorno a esse multiverso, na primeira tentativa, colocando de uma maneira assim mais resumida. Depois a gente teve um incremento, um acréscimo a esse universo, com o Morrison, já depois dos anos 2000, mas ainda mantendo essa linha dos 52. É o que vai até justificar, né, a segunda grande reformulação, que a gente pode chamar assim, que seriam os novos 52. Mas que na verdade ela até seria a terceira, se a gente considerasse a reformulação que o Morrison já tinha proposto na crise final dele. Mas como ela foi praticamente ignorada, porque logo na sequência veio o Flashpoint, então a gente coloca os novos 52 como a segunda grande reformulação dentro desse próprio universo. O que não apagou os mundos, tá? E nem o próprio multiverso. Você apenas rebutou a cronologia daqueles personagens, daquelas histórias, tirando a do Lanterna Verde e nada mais, tá? Foi isso que aconteceu. Depois disso, o Morrison ainda introduz, né, com a sua multiversidade, uma teoria, né, dos multiversos, onde a gente ainda acrescenta o metaverso, que é aquilo que eu havia mencionado antes. É um universo que abrigaria dentro dele todos os 52 multiversos que já existiam ou que já eram conhecidos por nós de alguma forma. O próprio Morrison, ele concebeu até um mapa, né, desse grande metaverso onde se concentra aí todas as terras, né, todos os universos e multiversos e assim por diante. Com o relógio do Apocalipse, o que a gente tem aí no caso? A gente tem um incremento ainda sobre essa teoria e até uma proposta de uma nova nomenclatura, dependendo do ponto de vista, né? Então você tem toda aquela teoria do metaverso, né, continuada, só que a gente trabalha agora com uma outra nomenclatura, ou não, ou a gente ainda acrescenta uma teoria, sobrepõe uma à outra, né? E aí o que vai significar? Então a gente teria ainda, por enquanto, os 52, as 52 terras, tá, dentro dos 52 universos, que por sua vez estão dentro de um multiverso. E esse multiverso, ele por sua vez está dentro de um outro universo maior, que pode estar ou não, como eu falei, a gente ainda não tem certeza absoluta, dentro de um multiverso, tá, maior ainda, e assim por diante. E cada um desses universos e multiversos maiores podem ter ou não 52 versões deles mesmos, acima das 52 que a gente já conhece. É engraçado pensar isso, né, e até complicado, eu entendo. A tudo isso a gente pode dar um nome de metaverso, como o próprio Morrison propôs, ou também a gente pode chamar de omniverso, né, que seria uma ideia de algo com uma abrangência maior ainda, né? O omni, no caso, a ideia que ele dá justamente é dessa completude, né, integralidade. Você junta tudo que existe dentro de algo só, dentro de uma coisa só. O meta, você pode até interpretar dessa maneira, mas o sentido do metaverso é algo além do universo, né? Algo que está sempre além. Então, além do universo conhecido, sempre vai haver um universo, por isso do metaverso. Então, em resumo, essa teoria supõe que você tem um omniverso gigantesco, e aí dentro dele você tem um metaverso cheio de multiversos e universos, de 52 versões de cada universo dentro de cada multiverso, que por sua vez também podem ou não ter 52 versões dele mesmo, dentro de um omniverso, e que, se ele também for considerado metaverso, esse omniverso estiver dentro de um universo ou omniverso maior ainda, então, acima desse omniverso, haverá um outro metaverso e assim por diante, tá? Rumo ao infinito. Isso que eu estou querendo dizer, na verdade, é mais ou menos um retorno ao que era antes da primeira crise, tá? Onde você tinha aquela miríade, né, de universos, aquela quantidade infinita, né, de terras, de universos. A única diferença é que a gente tinha apenas um multiverso. Agora não, houve uma ampliação. A gente tem uma infinidade de multiversos. Por enquanto, o número 52, tá, que equivale aí, né, ao número de semanas que a gente tem no ano, ele é um número determinante, é um número cabalístico do universo DC até o momento. Então são 52 terras dentro de 52 universos, que por sua vez podem existir ou não, ainda não sabemos, 52 multiversos dentro de um omniverso, e que, considerando a teoria do metaverso, né, ou seja, se há algo além do universo, então podem haver outros omniversos maiores, onde o nosso omniverso estaria dentro. Só que ele teria um outro nome, né, algo que teria uma abrangência maior até do que o Omni. Essa é uma implicação, tá, que estaria relacionada ao próprio universo DC como um todo. E aí isso a gente pode considerar aqui o universo do Watchmen ou não, tá? Se a gente considerar a saga Doomsday Clock como um todo, então sim, então o universo do Watchmen ele estaria aqui dentro e faria parte de uma dessas terras, tá, dentro de um desses universos. Ponto. Essa seria uma forma de ver e uma forma de interpretar, tá? Mas a gente também pode considerar como ele algo à parte, tá? E que ele passou a
a ser envolvido, né, dentro da teoria dos multiversos, graças, né, ao poder, à influência do Dr. Manhattan. Essa é uma forma de ver e de interpretar. A outra implicação que essa saga também traz, né, também aí de um ponto de vista filosófico e metafísico também, é a presença do Superman, né? Ela passou a ser considerada a chave muito mais do que era antes, tá? E até a justificar outras teorias, né, e outras versões e até outras histórias que antes eram consideradas Túnel do Tempo, Elseworlds, agora passam a ser canônicas também. Com base nas experiências que o próprio Dr. Manhattan faz nesse universo com o Superman, tá? A gente tem a conclusão de que o Superman ele tem que existir, né, obrigatoriamente, pelo menos uma versão dele, em todos esses universos. Quando não há esse Superman, o próprio universo, o próprio multiverso, ele se rearranja para que exista uma versão dele ou algo próximo a isso. Se a gente pegar, por exemplo, a Terra X, lar dos combatentes da liberdade, lá a gente não tem um Superman, mas a gente tem uma versão vilã dele, né, vilanesca dele, que é o Overman. E para contrapor esse Superman e a Liga do Mal dele, a gente tem os combatentes da liberdade. O mesmo acontece com a Terra 3, onde a gente tem o Sindicato do Crime, com o Ultraman, né, que seria o Superman vilão dentro daquele universo, e para contrapor, a gente tem um Lex Luthor, um Alexander Luthor, bonzinho para poder combater esses super-heróis vilões, ou super-vilões, né, melhor dizendo. Então cada universo ele vai ter a sua versão do Superman. Cada Terra, praticamente, ele tem o seu Superman, seja herói ou vilão, não importa. As experiências feitas pelo Manhattan, elas comprovam isso, né? Ele remove da história não só o Superman, como outros personagens também. Então, ele, por meio, né, da ação dele, a gente percebe que há um padrão pré-determinado, inclusive o próprio Manhattan aprende isso, tá? Na própria história, na própria saga, em que um padrão que o universo segue, e quando você tenta alterar esse curso, que é o que o Manhattan fazia, ele se rearranja de alguma forma para cair sempre no mesmo lugar, no mesmo ponto, onde ele chegaria, ou o ápice, né, que ele atingiria e assim por diante. É como chamar isso de destino, seria a mesma coisa. Mesmo você alterando a rota dele, o caminho, o final, né, o fim dele, é sempre o mesmo, termina sempre no mesmo lugar. Essa teoria, ou essas consequências aparecidas ali, ou mencionadas na saga, justamente acaba até fundamentando outras histórias que nem eram consideradas antigamente, como o prego. Eu poderia até colocar um novo prego aqui, mas aí já é uma continuação totalmente desnecessária, né? Não recomendo aí. Não há necessidade de ler essa história para entender, mas a história O Prego eu recomendo, tá? Naquela história a gente tem as consequências de um mundo, né, de um universo sem o Superman, né? O que aconteceria, como ele seria, tá? E justamente essa nova teoria, ele reforça essa história, essa edição, e ela passa a fazer sentido, inclusive até a ser incorporada no próprio cânone da DC. Quando você remove o Superman de um dos universos, automaticamente ele se rearranja para colocar algo equivalente naquele lugar. Seja até um grupo de heróis ou de vilões, alguma coisa que represente de uma mesma forma. Não importando o lado. Para o universo não importa o Superman ser um herói, um vilão. Ele vai representar algum ideal. Só que o que não é determinado é de qual ideal a gente vai estar falando, tá? Se é maligno, se é heróico ou assim por diante. Então essas são as contribuições, né, que essa obra escrita, roteirizada pelo Jones, traz, né, para o cânone da DC. Eu não vou entrar em detalhes em relação ao autor, que eu vou deixar para falar mais sobre ele na nova saga do Lanterna Verde, principalmente em relação à segunda temporada. Então o que eu queria, na verdade, mencionar, conversar aqui com vocês, refletir, era a respeito disso, tá? Ele tem sim, essa obra tem sim uma importância relativa, tá? Para o universo do Watchmen, mas se você não ler e leu só a antiga, não vai mudar nada, ok? Mas ela tem uma importância fundamental e essencial, pelo menos por enquanto, tá? Até a DC acabar com tudo novamente. Mas mesmo assim, essa teoria não é invalidada porque ele até prevê a existência de novos reboots, de novos universos. E a própria Fronteira Infinita já deixa claro que agora tudo vai ser considerado. Tá? Mesmo que aquele universo não esteja sendo trabalhado ou aquele multiverso não apareça, não significa que ele tenha sido apagado ou que não exista. Ele, na verdade, vai estar lá para ser utilizado a qualquer momento. Vai depender muito aí dos próprios roteiristas, né, e dos leitores abraçarem e aceitarem a ideia ou não. Com essa publicação, a gente tem aí um grande acréscimo, né, e um grande desenvolvimento para o cânone da DC, do Watchmen, só que em uma instância menor, e principalmente para a mitologia do Super-Homem, ou do Superman. Então foi isso. Digam aí o que vocês acharam, né, nos comentários, se vocês entenderam isso também, o que vocês têm a contribuir em relação a isso, se vocês acham que isso aí é algo completamente descabido, que o Jones está viajando, eu estou viajando, o Morrison está viajando, a DC está viajando, e tudo isso aí é uma balela, é uma porcaria, ok? Mas assim,
quem não leu, tá? E aí não tem como opinar a respeito disso, pode assim, nem gostar com base naquilo que eu falei. Fala, nossa, nem vou ler. Tudo isso aí, esse negócio de multiverso, metaverso, aí já estragou o que já estava ruim. Aí realmente, nem precisa ler e tal. Esse vídeo, ele vai meio que adiantar em relação ao conteúdo dessa obra aí, que a pessoa não vai ler. Agora, para quem já leu e justamente entendeu isso ou algo diferente, aí seria até interessante a gente poder dialogar nos fóruns ou até nas redes sociais mesmo do meu canal. Então foi isso, espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês e que inspire vocês ou não, tá, a ler ou a consumir essa obra, tá? Mas a minha indicação, de uma vez por toda, é que ela é válida, tá? Eu recomendo, gosto muito. Eu já adianto que esse é o único o trabalho que eu realmente gostei do Geoff Johns, tá? Para mim é o melhor que ele fez até agora, até o momento. Mas que se você já tem as edições avulsas, assim como eu, então não compensa você adquirir encadernado, tá? Essa é a minha opinião. Principalmente pelo pouco tempo e pelas edições avulsas ainda estarem à venda no próprio site da Panini, tá? Isso eu acho algo ainda bem complicado. Mas aí é de qualquer um, tá? Isso daí também gera um problema para um outro vídeo, tá? Que são relacionado aí no caso ao comportamento dos leitores, que é o de esperar a saga terminar para daí comprar essa saga só quando ela sair em versão cadernada, tá? Isso daí o próprio leitor revela para a editora que não adianta ela lançar a versão avulsa. E mesmo que depois o leitor reclame do preço, também não vai ser justificado, porque se você comprar ela avulsa, as duas edições separadas, ela sai e pagar preço de capa, tudo certinho, sai ainda mais barato do que a encadernada. Aí mesmo que ainda o leitor argumente, não, mas pô, eu vou ter negócio encadernado, em capa dura, papel couché, a versão avulsa não é nada disso, ela não tem nem papel couché e nem a capa dura, né? Ela é em papel cartão. Mas justamente, se a gente argumentar dessa forma, então as editoras vão entender que os leitores, na verdade, eles só querem papel couché e capa dura. Só que aí o preço cobrado não é aqueles que os leitores querem pagar. Então aí a gente tem um conflito. Tem aquela demanda que o leitor quer, que ele quer consumir, quer comprar, mas ele não quer aquele formato em que a editora oferece, que seria mais acessível ao bolso dele, né? Vamos colocar assim. Mas aí o leitor, ele recusa esse formato, aí ela fala, tá bom, você quer o melhor? Então o preço é esse. Aí o leitor, ele não quer pagar por esse preço. Então você fica nesse impasse, né, nesse problema. Então qual é a alternativa que o leitor encontra? Eu vou esperar, quando aparecer mais barato na Amazon, eu compro, tá? Mas assim, eu digo, né, para nós leitores, que é uma ilusão a gente acreditar que vai ser assim para sempre, tá? Que sempre qualquer material, ele vai aparecer mais barato em um futuro próximo aí na Amazon, tá? Eu já alerto que a gente não vai poder contar com isso pro resto da vida. Então foi isso, já falei demais e até o próximo vídeo.